Bom dia, alunos. Hoje estamos na nossa disciplina de eletromagnetismo, atingimos nossa sessão 3.3 e hoje a gente vai falar sobre equações de Maxwell. Vocês estão vendo minha tela? Estão me ouvindo certinho? Ok. Sim. Então tá. Essas equações de Maxwell, pessoal, a gente até meio que já viu todas elas no decorrer do nosso curso, porque a gente meio que foi falando delas conforme a gente foi vendo os capítulos. O que o Maxwell fez foi justamente é, escrever essas equações de outras formas e meio que fazer uma conclusão, assim, uma junção de todas essas partes aí dessas equações. E aí, apesar dele não ter feito todas, mas ficaram conhecidas como equações de Maxwell por causa desse fechamento que o Maxwell fez. Então, se a gente fizer uma introdução, então essas equações de Maxwell compõem a base do eletromagnetismo clássico. Existem várias formas de escrever essas equações, mas todas descrevem os mesmos princípios físicos. Então, meio que com as equações de Maxwell, pessoal, a gente consegue descrever praticamente quase todas as coisas do eletromagnetismo. E quando a gente fala eletromagnetismo clássico, aqui não entra efeitos relativísticos nem efeitos quânticos, só eletromagnetismo clássico, que é o que a gente já vem estudando. A gente já viu das equações de Maxwell, a gente já viu a lei de Gauss, a gente já viu a lei de Ampère e a gente já viu a lei de Faraday. E todas elas na forma integral dessas equações. Hoje a gente vai ver uma outra maneira de estar escrevendo essas equações, enquanto isso a gente vai revisitando os conceitos e rediscutindo. Essas equações elas são fundamentais para o entendimento de como as ondas eletromagnéticas se propagam, princípio que é utilizado nos principais equipamentos de comunicação hoje existentes. Então, se a gente manda um sinal, esse sinal seja por satélite, esse sinal vai ser recebido por uma antena, se um sinal vai passar por uma fibra óptica, então, sinal de celular, todas essas coisas são o quê? Ondas eletromagnéticas em que a gente tem um emissor e um receptor e a gente consegue enviar dados, consegue enviar mensagens, então toda a base da comunicação humana, ela utiliza como as ondas eletromagnéticas como base. E se a gente entender como funciona uma onda eletromagnética, permite a gente entender melhor todos esses princípios. Então, essa parte de eletromagnetismo não é só para a gente pensar em corrente, em voltagem, em circuito, mas também entender como funciona as ondas eletromagnéticas. Então, isso é um dos objetivos que a gente tem a alcançar neste conteúdo. Então, as equações de Maxwell meio que são a introdução dessa parte de ondas eletromagnéticas, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, as equações de Maxwell são 4, e elas visam descrever o campo elétrico e o campo magnético e sua relação entre si. Então, a gente tem que descrever o campo elétrico e o magnético e como que esses campos se relacionam, porque a gente já aprendeu que a gente pode gerar campo magnético a partir de um campo elétrico e que a gente pode gerar um campo elétrico a partir de um campo magnético. Então, a gente vai discutir isso com as equações de Maxwell. Pessoal, antes da gente iniciar essas equações e tal, a gente vai fazer uma revisão de alguns conceitos e alguns teoremas de cálculo que a gente utiliza eles para fazer essas mudanças que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho de gradiente, divergente e depois de rotacional. E alguns teoremas que a gente tem para interpretar isso daí certinho. Então, voltando aqui, então vamos falar de gradiente primeiro.
primeira coisa que a gente vai falar é esse, se a gente pegar aqui na esquerda, esse triangulinho de ponta cabeça aqui, ó, que eu estou quadriculando ele é um operador. Ele é um operador, ele é uma função matemática, é um operador matemático, ele faz uma conta. A gente chama ele de nábula. Nábula é o nome dessa letrinha aí, eu imagino que seja grega. O que o nábula faz? Ele deriva a função, essa derivada é parcial, por quê? Porque ele deriva em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Então a gente, como os campos que a gente vai estudar, eles se propagam no espaço, se a gente tiver, por exemplo, uma carga elétrica, e essa carga elétrica aqui, ó, se estiver num sistema de coordenadas, por exemplo, ó, sei lá, x, y e z, a gente vai ter esses campos dessa carga em todas as direções, né? Porque o campo ele se propaga em 3D. E dependendo do formato, às vezes a gente pode ter mais campo em um eixo, mais campo em outro, depende de qual que é o formato. A gente já viu em sala de aula campo de anel, campo de disco, campo de placas, campo do fio. Então, dependendo de como ocorre, a gente tem campos mais numa direção ou em outra. E aí, quando a gente estuda derivadas, a gente está estudando taxas de variação, a gente está estudando como que uma coisa varia em relação à outra. Por que é importante a gente estudar como uma coisa varia? Então, se a gente sabe como uma coisa varia, a gente sabe quais lugares é mais intenso, qual lugar é menor, qual que é mais ou menos. E o que dá essa informação para a gente de como as coisas variam é quando a gente faz a taxa de variação, é quando a gente faz a derivada. Por isso que é importante por isso que a gente fica tacando derivada em tudo. A gente quer entender como que uma coisa está variando em função de outra. Então, essa função de outra a gente pode ver como uma coisa varia no espaço, por exemplo. Ah, numa região aqui, ó, tem mais campo elétrico. O campo elétrico diminui com a distância. Ou a gente pode também fazer uma taxa de variação em relação ao tempo. Ó, começou com bastante campo, mas com o passar do tempo, o campo foi diminuindo. Igual aconteceu quando a gente estudou os indutores. Quando a gente estudou os indutores, o campo começou zero, ele foi aumentando até atingir um máximo. Então, a gente estudou uma taxa de variação, naquele caso, em relação a tempo. Então, por isso que a gente sempre está estudando como uma coisa varia em relação a uma outra coisa. Então, esse operador nábula, ele é um diferencial, ele vai derivar as coisas, a gente ele deriva e deriva para cada eixo. E aí, para não precisar ficar escrevendo esse monte de delta x, delta y, delta z, que vai ficar muito grandão, a gente pode só colocar esse triangulinho aqui, ó, do ladinho, que é a mesma coisa, e aí escreve pequenininho, para não precisar escrever um trem gigante. Entenderam, pessoal, primeiro, o que é esse nábula? É só para não ficar esse trambolhão escrito gigante aqui, ó. A gente coloca esse nábula e aí fica mais elegante, fica menorzinho e a gente sabe que está derivando em relação a cada eixo. Tá. Pegaram a lógica dele? Aham, sim. Sim. Então assim, esse nábula, ele dá diferentes resultados conforme o que a gente aplica. Se a gente aplica ele num escalar, o que é um escalar? É uma coisa que é só um número, não é um vetor, ele dá uma coisa. Se a gente aplica ele num vetor, dá outra coisa. Então, se a gente pega ele e faz um produto escalar com ele, dá uma coisa. Agora, se a gente aplica um produto vetorial dele em outra coisa, dá outra coisa. A gente já aprendeu, vocês aprendem produto escalar e produto vetorial desde lá do primeiro semestre, segundo semestre, na disciplina de álgebra. E aí depois a gente comenta isso. Então, se a gente faz um produto escalar de força e deslocamento, a gente tem o trabalho, né, que é energia gasta e tal. Se a gente faz um produto vetorial de força vezes deslocamento, a gente tem um torque, que é uma rotação, que é uma coisa totalmente diferente. Então,
Se às vezes a gente faz um produto escalar, dá uma coisa, produto vetorial dá uma outra grandeza. Então, esse nábula a gente vai ver aqui o que acontece mais ou menos, como que faz conforme o que a gente for aplicando. Então, primeira grandeza aqui que a gente vai ver é o gradiente. Gradiente, essa palavra, acho que vocês provavelmente já devem ter visto em fenômenos de transporte ou na física e energia. O gradiente, ele é um vetor que fala para a gente onde que está a máxima variação. Então, se a gente imagina, por exemplo, vocês talvez devam ter visto alguma coisa assim, ó, imagina uma barra, e essa barra aqui, ó, ela tem uma fonte de calor aqui nessa pontinha. Então, aqui a gente tem uma temperatura maior, aqui tem uma temperatura menor. Então, tem um gradiente de quê? De temperatura. Se a gente fizesse esse operador Nabla aí, a gente teria uma equação que mostrasse como que aqui é mais quente e como que aqui vai ficando mais friozinho, conforme aumenta a distância. Então, ele seria uma função que explicaria essa distribuição de temperatura. Vocês aprendem também em fluidos, por exemplo, ó, se aqui é uma superfície e aqui é a parte de água, vocês aprendem que conforme vai para o fundo, a pressão aumenta, né? Pressão maior aqui pressão menor. Então, a gente tem um gradiente de pressão, por exemplo. E aqui nos nossos estudos, a gente pode ter um gradiente de campo elétrico. Se eu tenho uma carga aqui, e está saindo as linhas de campo, aqui vai ter mais linhas, aqui mais longe vai ter menos linhas, então poderia ser um gradiente de campo elétrico. Então, para a gente ver o quanto que aumenta ou diminui, a gente pega e aplica o operador Nabla aí numa função e a gente descobre quanto que é esse gradiente. Eu trouxe um exemplo aqui de gradiente. Antes da gente resolver, pessoal, qual cálculo vocês já fizeram? Vocês terminaram? É o do 2. Você já fez o 2? Já tô no 3, né? E o restante? Juarez? Eu também já terminei o 2. Estou começando o 2 também. Você começou o 2, Juarez? Você só fez o 1? É, Certo. Danilo, tá me ouvindo? Tá, não tô conseguindo te ouvir, Danilo, mas tudo bem. Só tô perguntando isso porque, assim, eu não sei direitinho quando que a gente vê derivada de mais de uma função no cálculo. Não sei se só no cálculo. Qual cálculo você já fez, Danilo? 1 e 2. 1 e 2. Então, acho que todo mundo fez o 2. Talvez vocês estejam todo mundo fazendo o 3. É isso? Isso. Então, vocês já chegaram a fazer derivada desse jeito assim, ó? Que vocês calculando. tenham x e y junto. E aí você deriva primeiro para x, depois para y? Isso. Derivada parcial, então já fizemos. já. Aham. Então, beleza, é isso. Então, a gente tem, por exemplo, aqui ó, uma função de x e y. Poderia ser x, y e z, por exemplo. Aqui eu trouxe só de x e y. A gente quer achar o gradiente. A gente quer achar como que essa função varia no decorrer aí de alguma variável. Então, a gente vai fazer primeiro primeiro a gente deriva em relação a x, depois derivaria em relação a y. Então, por exemplo, se a gente derivar primeiro em relação a x, a gente teria, ó, derivada de 4x² é 8x, derivada de 3xy, como agora o y é constante, né, a gente está derivando em relação a x, ficaria 3y, porque a derivada de x é 1, né, então sobraria 3y. E a derivada de y², como a gente está derivando em relação a x, y é constante, daria 0. E aí a gente multiplica por i, que a gente derivou em relação a x, e o vetor unitário, né, que representa o eixo x, é o i, né? Então, a gente estaria fazendo ali na esquerda, essa primeira parte aqui, ó, do vetor gradiente. Quando a gente fosse derivar em relação a y, 4x² aqui, como o x é constante, daria 0. Agora, como y é a variável, a derivada de 3xy é 3x. E por último,
derivada de y ao quadrado seria 2y e agora j. Se tivesse z, a gente derivaria todo mundo em relação a z e viria quanto que daria. Então, a gente teria esse vetor aqui, ó, que está representando esse gradiente, né, dessa função aí. Essa função poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um campo elétrico, um campo magnético. E aí a gente colocaria os pontos, né? Como que está o campo lá na posição x igual a 2, y igual a 3? A gente aplicaria aqui os números e você conseguiria ver como que o campo está variando naquele lugar. Se ele está apontando para dentro, para fora, para cima, para baixo. Tá, vamos continuar. A gente tem outra função que é o divergente. Se a gente pensar nessa palavra, divergir, o que é divergir, convergir? Então, se a gente tem uma coisa, um ponto, e desse ponto estão saindo coisas, eu posso falar que estão divergindo. Se eu tenho um ponto e falo que para esse ponto estão entrando coisas, a gente pode falar que essas coisas estão convergindo para aquele ponto. Então, a gente pode pensar que a gente tem situações de vetores, por exemplo, de campos vetoriais, em que a gente tem pontos no espaço e que desses pontos estão saindo coisas. Por exemplo, estão tendo fluxos nesse caso, nossos fluxos que a gente analisa é aqueles fluxos elétricos, né, fluxos magnéticos, que são fluxos de linhas de campo. Então, esse divergente seria uma função aí vetorial. Então, ela é um vetor, só que ela é uma função, que vai representar como que essas coisas estão convergindo a partir de algum lugar, ou divergindo. Então, como que seria ela? A gente aplicaria esse operador nabla num vetor e aplicaria fazendo o quê? Um produto escalar. Então, a gente, em vez de ter um vetor, igual a gente teve ali no gradiente, a gente teria um escalar, né? Porque é um produto escalar. Então, aqui, ó, o resultado do divergente é só pegar as derivadas parciais e somá-las. Faltou um del aqui, ó, no vídeo. Aqui tem um del. É só pegar as derivadas parciais e somar. Então, por exemplo, se a gente pegar ali, ó, divergente ali na direita, divergente daquela função dada, a gente quer entender como que está divergindo determinada função ali. Então, é 4x² i menos 3xy(j). Então, se a gente for derivar, ó, a derivada de 4x² é menos 8x. Porque a gente tá, como é i, está derivando em relação a x, 8x. Na da frente aqui, vai derivar em relação a j, né, que é y. O y é a variável, então fica só menos 3x. Depois, se a gente somar, daria o quê? Menos 11x. Então, essa função só teria divergente aí na direção do x. Então, a gente entenderia como que essa função aqui está divergindo. Se a gente aplica um ponto aqui, ó, um valor para esse x, a gente vai entender o que está acontecendo. Então, aqui, nesse caso, deu um escalar. Tá vendo que na resposta não tem nem i, nem j, nem k? Isso aqui é um número. No gradiente, por exemplo, ó, teve o i e o j, então era o quê? Um vetor. Outra aplicação também, a que a gente pode fazer, é um produto vetorial desse vetor nabla com uma função. O produto vetorial, se vocês se lembrarem, tem que achar um determinante de uma matriz. Então, a gente teria que achar um determinante aqui dessa matriz. Não sei se vocês lembram que tinha que multiplicar cruzado e tal. Então, esse rotacional, então a gente aplicaria esse vetor nabla na função, fazendo um produto vetorial, por isso que está esse x aqui. Então, a gente já viu que quando a gente, por exemplo, tem uma corrente elétrica num fio, o campo magnético rotaciona esse fio. A gente fez exercícios que tinha isso. Então, se os vetores eles rotacionarem em algum ponto, tem como a gente fazer uma conta que explique como que está acontecendo essa rotação. Então, a gente pode utilizar esse rotacional aí.
Outra coisa que a gente vai usar são teoremas em que a gente tenha relações matemáticas entre integrais de linha, integrais de superfície e integrais de volume. O que é uma integral de linha? Quando a gente fez, por exemplo, vamos pegar essa primeira aqui, ó. Quando a gente fez lá a lei de Ampère, a gente tinha o fio, aqui tem o fio, aí vamos imaginar que aqui dentro tem uma corrente. Qual que é o formato do campo magnético nesse fio aqui, pessoal? Como que vai ser o campo magnético desse fio? A gente viu em lei de Ampère. Lembra que esse campo magnético ele rotacionaria esse fio? Ele seria circular em volta do fio. Então a gente quando resolveu a lei de Ampère, a gente calculava isso para esse perímetro circular que está aqui no fio. E aí o que esse teorema de Stokes fala? Que a gente consegue transformar essa integral de linha, que era um círculo, e utilizar um rotacional. A gente falaria, está rotacionando, a gente pode usar um rotacional aí. Então a gente pode transformar esse tipo de integral nessa. Então a gente meio que vai fazer isso. A gente vai mudar só o jeito de escrever, vai usar outra notação que pode representar a mesma coisa. Porque a gente já conhece as equações de Maxwell da forma integral, a gente quer conhecer elas da forma diferencial. Então, essas coisas que a gente discutiu, talvez vocês vejam mais aprofundado no cálculo 3 ou no cálculo 4. Não sei se vocês têm cálculo 4 ou equações diferenciais, alguma coisa nesse sentido. E aí depois vocês vão aprofundar mais nessa questão de rotacional, divergente, gradiente, etc. Tá. Então, feita a revisão desses conceitos, vamos para as equações de Maxwell propriamente ditas. Lei de Gauss. Vamos falar de lei de Gauss. Foi um dos primeiros conteúdos, né, que a gente estudou. E a gente vai ver primeiro ela para eletricidade. Então, se vocês lembrarem, qual que era a lógica da lei de Gauss? Vamos desenhar aqui. A gente tinha uma carga, e aí o objetivo é calcular o campo elétrico dessa carga. Então, o que o Gauss falou? Se a gente souber quanto de linha de campo dessa carga aqui passa através de uma área, quanto dessa linha de campo está passando através de uma área, a gente consegue saber o valor desse campo. Se eu souber quanto de linha de campo passa aqui, ó, nessa área, eu consigo estabelecer esse campo elétrico. Então, se eu souber o fluxo de linhas de campo passando numa área, isso permite a gente calcular esse campo elétrico. Então, quanto mais intensa essa carga que está aqui, mais linhas de campo eu vou ter. E aí, então, qual que era a lógica? A gente envolveria essa carga numa área conhecida e a gente calcularia o fluxo por todas as áreas que embrulham essa carga aí. E aí a gente conseguiria achar quanto que valeria aí o campo elétrico dessa carga. Então, é mais ou menos isso que está representando esse desenho da direita aqui. Então, a gente aprendeu isso, pela forma integral. EDA, que é o campo elétrico vezes a área, é o fluxo, né? Fluxo elétrico, ele é a integral de EDA. Tem essa bolinha aqui na integral, que é para falar que é uma superfície que é fechada, por isso que tem essa bolinha aí na integral. Na prática, não muda nada. Então, a integral do fluxo elétrico é igual à carga envolvida, que é esse Q aqui, esse Q int, ele é um Q interno, né? A carga que está interna da superfície. E aí a gente divide por uma constante, que é ε0, né? Para ficar certinha essa igualdade. E aí se vocês
olharem no material e tal, a gente usa essa equação para calcular qual que é o campo de fio, de placa, de carga pontual, de esfera. Vocês têm tudo isso deduzido no caderno de vocês. A gente teve essa aula. Acho que essa aula a gente teve ainda pessoalmente, né? Ele é o da nossa sessão 1.2. Inclusive, a gente fala novamente sobre isso na nossa revisão. Então, se vocês reassistirem lá depois a nossa aula de revisão, que já foi ao vivo, está postado, vocês vão encontrar lá também mais explicações sobre isso. Inclusive, caiu, né, na nossa avaliação questões a respeito de lei de Gauss para a eletricidade. Agora, o que o Maxwell fez? A gente vai reescrever essa equação com outras notações. A gente já tem a forma integral, a gente vai querer ver como que é a forma diferencial. Para começar, a gente vai falar da densidade volumétrica de carga, ou distribuição volumétrica de carga. Vocês lembram lá de densidade? Quando a gente fala, o que é densidade? Todo mundo pensa assim, é a massa que tem num volume. Essa seria uma densidade de massa, mas a gente tem densidade de carga. Seria quanto de carga tem por volume. A gente está usando essas densidades, essas distribuições, também desde o começo do semestre. A gente usou a distribuição linear para fio, a gente usou a distribuição superficial, que a gente usou essa letra aqui, ó, sigma, para placas. E agora a gente tem, por exemplo, pode usar a volumétrica, que é esse ρ. O que esse ρ é? Quantidade de carga que tem num volume V. Beleza? Então, a gente só está escrevendo assim porque a gente vai trocar ali na forma integral aquele Q, a gente vai trocar ele por ρ dV. Então, a gente vai usar porque a gente quer escrever isso em função aqui, ó, de um volume. Esse volume pode ser um volume de uma esfera ou um volume de uma outra coisa, vai depender do formato. Então, continuando, a gente tem um teorema, que é o teorema da divergência, que ele permite a gente fazer isso, ó. A gente pegar uma equação aqui, ó, de uma função. Esse f aqui, pessoal, é uma função qualquer, tá? Nesse caso nosso, é campo elétrico, por exemplo. Então, quando a gente tem uma função por uma área, que é exatamente ali a lei de Gauss, né? Que a gente tem aquele EDA, isso daqui é igual a gente fazer esse divergente vezes um volume. Na prática, é tipo assim. Se eu pego alguma coisa que está para uma área de superfície, eu posso transformar essas coisas para uma integral de volume, porque a área de superfície e volume, eles têm conexões matemáticas. Então, a gente pode reescrever, em vez de fazer para uma área de superfície, a gente pode reescrever para um volume, e para fazer isso precisa do divergente que a gente acabou de ver ali. Então, se eu atualizar para a equação ali de Gauss esse teorema, eu posso trocar o EDA. Eu coloquei aqui na frente o que era o divergente. Eu posso trocar aquele EDA pelo divergente de E dV. E conforme a gente já viu, eu vou trocar aquele carga interna por ρ dV. E o ε0 repete porque é uma constante. Se vocês observarem, a gente tem dV dos dois lados, então se a gente coloca as constantes para fora e integrar-se e a TV dos dois lados, a gente pode simplificar esses dVs aqui e falar simplesmente que o divergente do E é ρ sobre ε0. Então, isso aqui seria uma forma diferencial de estar escrevendo a lei de Gauss. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é equivalente disso aqui. É a mesma coisa. Lembrando que esse nabla, né, esse operador nabla, é só para não precisar escrever tudo isso daqui, tá, pessoal? Que eu estou quadriculando ali, ó. É só para ficar mais elegante. Ele é um operador. Ou seja, se eu tiver uma função de campo elétrico, é só eu derivar ela em todas as direções que eu vou ter o divergente. Então, essa aqui é a lógica. Ele fica pequenininho, fica só esse nabla E, mas esse nabla é tudo isso aqui, ó, que eu quadriculei ali. Então, ela fica pequenininha, fica bonita, né? Fica elegante, mas o que quer dizer? Eu vou pegar aquelas derivadas ali, vou derivar essa função E e vou igualar essa derivada com ρ sobre ε0.
Lembrando que quem errou é a quantidade de carga que eu tenho num volume. Então, eu tenho que conhecer a carga ou o volume para poder escrever esse ρ aí. E aí, com isso, eu consigo explicar como que é um campo elétrico de uma carga. Se a gente lembrar, se eu tenho a carga elétrica, o campo elétrico diverge, né, dessa carga. Ele afasta, né, se for positivo, ou converge se for negativo. A gente tem linhas de campo saindo. E o campo vai ficando mais fraco, né, com a distância. É uma das primeiras equações que a gente aprende, né, que é Kq sobre um d quadrado, né, a equação do campo elétrico. Então, o campo ele diverge para a distância da carga, ele vai diminuindo. Então, por isso que a gente pode escrever aí utilizando o divergente, porque esse campo está divergindo da carga, ele vai se espalhando em todas as direções. Entendido, pessoal? Então, a lei de Gauss a gente já tinha visto, a gente só está vendo uma nova maneira de estar escrevendo a lei de Gauss utilizando divergente. Vamos continuar. Agora, pessoal, vamos lembrar umas propriedades aqui de lei de Gauss de eletricidade, porque a gente depois vai discutir ela para magnetismo. Se eu tenho uma carga a mais aqui, e eu tenho uma superfície aqui em volta, eu calculo o fluxo, né? Eu pego as linhas de campo que estão saindo e calculo. Mas se tiver uma carga igualzinha aqui, só que de sinal oposto, vai ter fluxo elétrico por essa superfície? Ó, olha a equação. A equação é EdA Q sobre ε0. Tá vendo? Eu preciso ter uma carga resultante dentro da superfície aqui, desse dA, para eu poder ter campo elétrico. Se eu não tiver carga resultante dentro, não tem como ter um campo elétrico resultante. Correto? Então, se eu tenho aqui uma carga que é Q e outra carga que é menos Q, eu não tenho campo elétrico resultante porque as cargas se anulam, então eu não vou ter campo. Toda linha de campo já entra, já sai aqui, já se anula e pronto. Então, se eu pegar com qualquer ponto aqui, ó, que eu pegar aí dessa esfera que está pegando, envolvendo essas cargas, o campo tem que ser zero. Entendido isso? Vocês lembram que a gente viu essas propriedades? Não. Ok, entendi. Então tem que ter carga. Se não tiver carga, como que eu vou ter campo elétrico? Agora, o que acontece no campo magnético? Campo magnético, existe carga magnética? Acho que existe, né? Então, carga magnética não existe. A gente não tem um próton magnético ou um elétron magnético. A gente só tem próton e elétron, que tem campo elétrico. O que eu tenho que fazer, com, por exemplo, com um elétron para aparecer campo magnético nele? Tem que pôr carga. Sim. O que tem que acontecer com esse elétron para o campo magnético aparecer? Ah, tá em movimento? Tem que estar em movimento. Então, campo magnético não aparece se a carga estiver parada. Só aparece se ela estiver em movimento. Então, a gente não tem próton magnético nem elétron magnético que já tenha um campo magnético sozinho nele. Só tem o elétrico. Só vai aparecer quando esse elétron se movimentar aí para qualquer direção. Aí vai aparecer campo magnético. Então, a gente não tem carga magnética. Só tem carga elétrica. Então, eu pergunto para vocês assim, ó, se eu imagino, então, sempre o que a gente tem é o chamado dipolo. A gente tem o norte e o sul, e a linha de campo sai do norte e entra no sul. Sai do norte, entra no sul. O que aconteceria se a gente fizesse uma lei de Gauss para um ímã, para um dipolo magnético? Porque a gente não tem carga magnética, né? O que aconteceria se eu fizesse uma lei de Gauss? Se a gente fizesse aqui ó, uma integral aqui, ó, de B, em vez de usar E, né? BdA. Lembra que era igual carga sobre ε0? Eu não tenho carga magnética. Como que ficaria, então, uma lei de Gauss para magnetismo? Isso aqui seria igual a quanto, então, pessoal? Se eu não tenho carga aqui dentro, magnética.
Acho que zero, né? Nulo. Exato. Nulo. Então, dentro dessa superfície, não tem como eu ter fluxo resultante. Porque toda linha de campo que sai da superfície entra na superfície. Então, esse fluxo aqui, ó, magnético, não tem, ele é zero. Então, na lei de Gauss para magnetismo, ela é a mais simples de todas. Como não tem carga magnética, se eu fizer a lei de Gauss para magnetismo, eu vou falar que isso é igual a zero. Ela é simples, né? Só fala que é zero, mas ele tem uma conclusão importantíssima. A gente não tem, até hoje, carga magnética. Não foi descoberta uma carga magnética. Todas as cargas são elétricas, medida em Coulomb. Quem anda no fio lá para fazer nossa corrente é elétron. Não tem sei lá, um magnéton andando ali para ter magnetismo. O que aparece é devido ao movimento dela que a gente vai ter. Então, se a gente fizer aquele mesmo teorema do divergente que a gente fez aquela hora, como do outro lado é igual a zero, vai continuar sendo igual a zero. Então, tanto a forma integral quanto a forma diferencial, a gente iguala a zero. Então, a gente, para calcular esses campos magnéticos aí, a gente tem que trabalhar com os movimentos das cargas e relacionar isso com uma velocidade ou com uma corrente elétrica. Igual a gente já viu na lei de Ampère e na lei de Biot-Savart. A gente viu essas duas leis no primeiro bimestre. Cada uma foi um capítulo. Então, a gente tem que resolver utilizando aquelas outras equações. Então, essa é a segunda lei, essa é a segunda equação de Maxwell. Lei de Gauss para magnetismo, é só falar que ela é igual a zero. Tranquilinho? Essa é a mais fácil. Porque não precisa fazer conta. Então, terceira lei que a gente vai falar hoje é a lei de Faraday, né? Lei de Faraday junto com o Lenz. A gente falou bastante dessa lei. Essa aqui já é um conteúdo do nosso segundo bimestre, né? Vamos lembrar aí, pessoal, lei de Faraday. O que a lei de Faraday fala? O que vocês lembram aí para me ajudar? Se ninguém falar, eu vou escolher alguém aqui para falar. Força eletromotriz. Aham. O que faz? O que tem que fazer para aparecer a força eletromotriz? Tem que variar uma coisa. Vocês lembram que coisa que é essa? Isso. A carga numa espira. Então, a carga do espira ela vai variar porque você vai ter a corrente, né? Por causa da força eletromotriz. Mas antes, quem que a gente tem que ficar variando perto lá da espira para que haja essa corrente? Inclusive a corrente alternada. Os polos do... Isso. O campo, Então vamos né? ser mais genérico, o campo magnético. Então, se eu vario o campo magnético, eu consigo gerar o quê? Corrente. Uma corrente. Uma corrente. Ou uma força eletromotriz, ou um campo elétrico. Porque a gente já aprendeu no primeiro bimestre que potencial elétrico, eu posso calcular ele como um campo elétrico vezes uma distância. Né? Campo elétrico é K, Q sobre D quadrado. Aqui tem uma distância D, posso cortar esse quadrado com esse D, fica KQ sobre D. Caiu isso na nossa oficial. Então, eu posso, se eu fizer um campo vezes uma distância, isso tem unidade de quê? De potencial elétrico, isso é volts. Então, como o campo vai variando com uma distância, isso é a nossa voltagem. A gente já aprendeu que onde tem campo, a gente tem força, né? Porque o que seria um campo elétrico também? A força aplicada numa carga. Então, para o elétron andar, tem que ter uma força que empurra ele para frente, para ter a corrente. Essa força é uma força elétrica, devido ao potencial elétrico lá, que é a voltagem. Então, às vezes a gente não pensa nisso, né? Que tem uma força que empurra o elétron para frente. É porque tem uma energia. Então, tem energia para aplicar força no elétron e o elétron vai para frente.
ele é atraído, né, para ele virar corrente elétrica. Então, vamos lá. Taxa de variação do fluxo magnético pode gerar um campo elétrico, que por sua vez gera uma corrente elétrica. Então, a gente vai escrever a lei de Faraday, em vez de escrever em função lá da voltagem, né, que a gente acabou de ver, né, ou a gente está usando aquele epsilon, né, de força eletromotriz, a gente vai escrever em função de campo vezes uma distância aqui. Como é fio enrolado, a gente vai falar que é EDL, tá, pessoal? Esse potencial elétrico. A gente vai usar a distância como L, por causa que é fio ali das espiras. Então, eu vou escrever aqui, ó, de fluxo B dt, a gente já estava usando, né? Isso aqui é a taxa de variação do fluxo magnético. Só que a gente estava igualando isso aqui com aquele epsilon, que a gente chamou de força eletromotriz nos outros slides. Só que a força eletromotriz, que é a voltagem, ela é o campo vezes uma distância, vezes um dl. Por isso que eu só reescrevi ela de outro jeito, beleza? Então, essa seria a forma integral aí da lei de Faraday, que uma variação do fluxo magnético pode gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico gera um potencial elétrico que vai gerar uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, de acordo com o Lenz, vai ter o sentido oposto ao campo magnético que induziu ela, de forma a tentar anular. Por isso que se a gente quer ter uma corrente alternada, a gente precisa ficar variando esse campo magnético constantemente para que sempre tenha uma corrente, porque se o campo for constante, esse EDL aqui vai ser zero. Por quê? Porque aqui na direita, ó, tem uma derivada. Quanto que é a derivada da constante, pessoal? Zero. Então, se esse fluxo B aqui, ó, for constante, for 20, for 100, for 50, se eu derivar ele, derivada é zero. Então, eu não tenho potencial elétrico sendo gerado se o fluxo for constante. Então, o fluxo precisa estar variando aí, né, para a gente criar esse potencial elétrico. Lembrando que, ó, esse integral de EDL aqui, ó, isso aqui tem unidade de volt. Isso aqui é potencial elétrico. Então, a gente viu desse jeito. Então, a gente vai ver de outro jeito também. A gente tem que ver, de acordo com as equações de Maxwell, também a forma diferencial dessa equação. Então, aquele fluxo B, sempre, e como esses fluxos são fluxos de linhas de campo, né? Então, sempre vai ser um campo, aqui, D, vezes uma área, dA. Esse fluxo magnético aqui, por exemplo, esse φB aqui, a gente viu lá que a unidade de medida dele é Weber, que é a unidade de medida de fluxo magnético. Agora, a gente pode aplicar o teorema de Stokes. A gente viu na revisão que o teorema de Stokes é para quando a gente tem coisas rotacionando. Então, esse campo magnético, ele rotaciona o fio, por exemplo, ou pode ser uma corrente rotacionando numa espira. Então, aqui a gente pode aplicar esse teorema de Stokes para atualizar. Então, a gente tem uma integral aqui que é de linha, esse dl, aqui, né, é a linha que está circulando. E se eu aplicar um rotacional nessa função, que é na função campo elétrico, eu posso transformar essa integral de linha numa integral de área. Eu posso fazer em função de um dA aqui, ó, que vai ser a área. Então, eu vou igualar essa parte aqui do rotacional, eu vou igualar isso daqui com o defluxo B dt. Aqui está ali em cima, né? Defluxo B dt, que aqui só está rearranjadinho. Ó. Troquei o fluxo por BdA, que é fluxo, né? Campo vezes a área. Então, a gente pode reescrever desse jeito. Continuando aqui, ó, como o ddt ficou para fora da integral, se eu coloco ele para dentro, ele vira uma derivada parcial. Então, esse b aí a gente vai derivar ele parcialmente, porque a gente vai ter ele variando nas três direções. Então, eu posso reescrever. Então, se a gente perceber aqui, ó, deixa eu só ver aqui, ó, ficou um dA desse lado, que na hora de fazer a integral vai dar A. Ficou um dA desse lado, na hora que fazer a integral também vai dar A. Então, a gente pode simplificar isso daqui. E simplesmente falar que o rotacional do campo elétrico
é igual a essa taxa de variação aí do campo magnético. Então, olha que bonito isso. Se eu variar o campo magnético no tempo, eu vou ter um campo elétrico que vai ser o quê? Rotacional. Então, isso que a gente tem por conclusão. O menos do Lenz continua ali, ó, para falar que um é o contrário do outro. Então, de novo, é a mesma coisa. O fenômeno físico desses dois aqui são os mesmos. Essa mesma explicação que está escrita ali em cima. Só é uma outra maneira de estar escrevendo. Em cima está na forma integral, embaixo está na forma diferencial. Mas a ideia é a mesma. Varia o campo magnético e tem o campo elétrico. Beleza? Isso, pessoal, que vocês têm que estar, tipo assim, no gatilho. Lei de Faraday. O que é lei de Faraday, pessoal? Se alguém perguntar, faz de conta. Aqui eu tenho uma aplicação de lei de Faraday. Vocês têm que pensar na hora. Campo magnético variável gera campo elétrico. Só isso. Tem que estar na ponta da língua. Tem que estar na bala. Preciso variar um campo magnético para gerar campo elétrico. Porque é o campo elétrico que gera potencial elétrico, que gera corrente elétrica. Então é isso. Varia o campo magnético para, no final, lá, né, gerar a corrente elétrica, que é o que a gente quer, né? A gente quer a corrente para alimentar nossos aparelhos, etc, né? Por exemplo, na geração de energia. Mas é isso. Lei de Faraday. Varia o campo magnético, gera o campo elétrico. Belezinha? Então, essa é a terceira lei de Maxwell. Terceira equação de Maxwell. É a lei de Faraday-Lenz. Que a gente viu agora no nosso segundo... Aí, eu deixei por último a lei de Ampère. A lei de Ampère foi o último conteúdo do nosso primeiro bimestre. Se vocês lembrarem lá da lei de Ampère, o que falava lá? Que quando a gente tinha uma corrente num fio, que é o que está representado aqui por essa primeira figura aqui na direita, aparecia um campo magnético circular a esse fio. Campo magnético. Então, esses desenhinhos ali mostram como que é o campo magnético em torno desse fio. Então, ó, quando se há uma corrente elétrica, esta corrente elétrica provoca um campo magnético circular ao seu redor. Então, a gente viu isso na Biot-Savart também, né? Carga e movimento gera campo magnético. Hoje a gente vai ver também um outro jeito também que também provoca campo magnético, que é se o campo elétrico for variável. Então a gente aprendeu que essa parte de ter movimento de carga e ter campo magnético, a gente já aprendeu. A gente viu lá na lei de Ampère, na lei de Maxwell, na lei de Faraday, que se eu pegar um d fluxo B dt, quem que eu tenho aqui? Se eu variar um fluxo, o que eu posso gerar? Uma corrente? Uma corrente. Vamos pegar um passo antes. Vamos falar então, eu faço aparecer um campo elétrico. Certo? Que daí depois o campo elétrico gera o potencial que gera a corrente. Ótimo. Será que o contrário é verdadeiro? Se eu fizer um d fluxo E dt, se eu fizer uma taxa de variação de linhas de campo elétrico, será que eu consigo gerar um campo magnético? Eu acho que consegue, né? Consegue. Então a gente tem simetria. A gente tem simetria nisso também. Se eu variar um campo magnético, aparece um campo elétrico. E se eu variar um campo elétrico, eu também vou ter um campo magnético. Vocês sabem me dar um exemplo em um lugar que a gente tem campo elétrico que varia? E eu acho mais ainda, enquanto mais a intensidade for mais forte, eu acho que o campo elétrico é mais forte ainda. Onde a gente... O transformador, ele transforma a voltagem. Vocês conseguem
interpretar que desenho que é esse aqui, ó, que tá que eu estou quadriculando ali, ó. Se fosse um circuito, o que seria isso aqui, ó? Esse pedaço aqui. Seria um condutor. Tá, mas aquele que símbolo que é aquele ali? Capacitor. Capacitor. Por que o capacitor tem campo elétrico variável? Vocês sabem que o capacitor, a gente carrega ele, correto? E aí depois você ativa e ele descarrega. A lógica, né, do capacitor é essa. Você carrega e depois descarrega ele na hora que você quer usar. E isso não é automático. Ele demora um intervalo de tempo para carregar, correto? Então, se eu tenho aqui uma plaquinha de um capacitor, tá ligado aqui nesse fio. Aqui eu tenho uma outra plaquinha. Então, se esse aqui está ligado num circuito, ele começa a carregar. Vamos supor que isso começa a carregar aqui, placa, com carga positiva. Está carregando o capacitor. O que ele faz? Ele induz, né, sempre uma carga oposta na outra placa. E isso não é automático. Ele demora um tempo para carregar. Ou seja, se você tem uma carga que está aumentando com o tempo, vocês concordam que esse campo elétrico é variável? Se o capacitor está carregando? Sim. Né? É um campo elétrico variável, porque se ele está carregando, esse campo elétrico está aumentando. Né? Então, assim, se eu tenho um campo elétrico variável, eu tenho um campo elétrico que está aumentando, vai aparecer um campo magnético aqui? De acordo com o que a gente está vendo? Ah, vai sim. Agora a pergunta. E quando o capacitor terminou de carregar? Vai ter campo magnético? Ele vai estar oscilando, ele vai estar alternando, correto? Ó, então, ele tá, enquanto o campo elétrico está variando, tem campo magnético, porque está escrito aqui, ó, campo elétrico variável gera campo magnético. Quando o capacitor estiver carregado, eu vou ter um campo elétrico variável? Depois que ele estiver carregado? Não. No momento, eu acho que não. Não, né? Porque se ele carregou, eu vou ter campo elétrico, mas não é variável. É um campo elétrico constante. Tranquilo? Então, se o campo elétrico é constante, vai ter campo magnético? Não, vai ter não. Não. Então, esse que é o negócio. O capacitor está carregando, tá lá o campo magnético bonitinho. Terminou de carregar, puf, sumiu. Só tem campo magnético enquanto estiver variando o campo elétrico. Descarreguei o capacitor, ficou vazio. Vou ter campo magnético? Não. Comecei a carregar de novo. Vai ter campo magnético? Aí eu vou ter. Só tem campo magnético se o campo elétrico variar. Se o campo elétrico for constante, não tem. É igual para o magnetismo. Só tem campo elétrico, só tem corrente elétrica se o campo magnético variar. Se eu pegar o ímã e deixar ele do ladinho lá da bobina, parado, não gera corrente. Imagina se só isso fosse suficiente, ia ser muito fácil gerar corrente elétrica. Pega um ímã, põe do lado do fio, você vai ter corrente elétrica para sempre. Você ia ter energia infinita. Não, você tem que ficar fazendo esse campo magnético variar. Você tem que pegar o ímã e ficar aproximando e afastando, ou rodando, ou fazendo alguma coisa assim. Então, campo magnético variável gera corrente e o oposto também. Então, qual que é o problema que a gente tinha? Lá na lei de Ampère, vou só reescrever aqui, ó. Quando a gente fez lei de Ampère, a gente escreveu isso aqui. dl Mi0 vezes I. Essa era a lei de Ampère. Então, aqui é o campo magnético. dl vai ser esse círculo, né, que fica em torno do fio. Que a gente integra, né, esse dl aí, para ele ser circular, por exemplo. Então, dependia de um I, de uma corrente. I.
né? É uma corrente de condução, né? Que a gente fala que vai estar passando no fio. Agora eu pergunto para vocês, dentro do capacitor, pessoal, tem corrente? Vou desenhar o capacitor aqui de novo. Ó, aqui está meu capacitor, uma placa, outra placa. Eu tenho elétron saindo dessa placa e pulando para essa? Dentro de um capacitor? Não tem, pessoal. O capacitor não tem corrente dentro dele. Não passa carga de uma placa para outra. O que acontece no capacitor? Ele carrega aqui, por exemplo, tudo mais. E por indução, quem que ele vai atrair do outro lado? Que tipo de carga? Se eu carregar, por exemplo, o primeiro com mais. Esse aqui está carregando com mais. Por indução, quem que vai aparecer aqui do outro lado? Carga oposta. Então, é essas cargas que estão aqui desse outro lado é que vai para o circuito depois e vira corrente. Então, a lógica do capacitor, por isso que ele tem placas paralelas. Você carrega uma placa, para a placa induzir uma carga na outra placa, e quando descarregar, esses elétrons aí é que vão virar corrente no circuito. Então, voltando lá na lei de Ampère, BDL, Mi0I, o Maxwell, que a gente estava falando dele, ele viu que essa lei de Ampère não dava certo para capacitor. Por quê? Porque no capacitor não tem corrente. Se eu aplicasse isso aqui para capacitor, isso aqui tinha que ser igual a zero. Mas não, tem. Existe campo magnético variável ali por causa que a gente tem o quê? Uma variação do campo elétrico. Então, o que ele fez? Ele adicionou aqui, no Mi0I, ele adicionou aquela taxa de variação do campo elétrico que a gente falou. Então, aqui ele adicionou, na dedução dele, teve que colocar essas duas constantes, e aqui ele colocou aquele d fluxo e dt. Então, ele adicionou esse termo que a gente estava falando agora, da variação do fluxo elétrico. Notem que isso aqui parece com a lei de Faraday, esse segundo termo aqui, ó. Só que lá na lei de Faraday era de fluxo D, porque era a taxa de variação do campo magnético. Aqui no capacitor é a taxa de variação de campo elétrico. E aí tem que repetir ali as constantes. Então ele adicionou mais esse pedacinho. Então aqui, ó, ficou aqui mais um pedacinho aqui, ó, que é para capacitor, e esse pedacinho aqui que é para fio. Então esse aqui é fio, esse aqui é capacitor. Beleza? Então a gente pode usar essa mesma lei para os dois. Se está trabalhando de fio, essa parte do capacitor não tem. Se está trabalhando com capacitor, essa parte do fio não tem. Aí você usa ela conforme que você precisar. Para ficar bonito, o que eles fizeram? O que eles chamaram? Eles pegaram esse termo aqui, ó, que eu estou circulando, e chamou isso aqui de corrente também, só para ficar corrente dos dois lados do mais, só que chamou isso aqui de corrente de deslocamento. Só para ficar I desse lado e I desse lado aqui. Mas na prática não é uma corrente, porque a gente não tem elétron se movimentando. Mas a gente tem induzido. É como se fosse um teletransporte. A gente tem um elétron aqui que faz aparecer um elétron na outra placa que vai virar corrente, porque é induzido pelo campo. Então, eles chamam de corrente de deslocamento por causa disso. Você coloca um elétron aqui para ele induzir o outro lá, e aí o da outra placa é que vai fazer a corrente. E aí eles deram esse nome de corrente de deslocamento. Então, podia ser Mi0I, Mi0ID, só para ficar mais bonitinho. Mas assim, é a mesma coisa. Então aqui, ó, esse termo que eu falei, né, ε0 de fluxo EDT, ele é denominado corrente de deslocamento. Aí fica o I envolvido, né, pelos campos ali, e tem o ID, que é essa corrente de deslocamento dentro do capacitor.
Aplicando o teorema de Stokes, que a gente viu agora, né, aquele do rotacional, então eu posso trocar essa integral de linha por uma integral de área, desde que eu aplique o rotacional na função. Então eu posso reescrever que o rotacional do campo magnético, ele pode gerar tanto esse μ0 vezes aqui para usar o rotacional na dedução, a corrente ela acaba virando esse J. J, se a gente lembrar lá, é a quantidade de corrente por unidade de área. Lembram lá da densidade de corrente que a gente fez no primeiro bimestre? Caiu no oficial também uma questão dessa. Sim. Então, como ela vai estar em função de áreas agora, ele acabou reescrevendo em função do J, e aqui do lado, em vez de escrever em função do fluxo, ficou em função do campo elétrico. E aí, umas constantes ali para fazer certinho a igualdade. Como é uma equação vetorial, aqui ó, é rotacional de B, então por isso que tem que ter esse vetor J e esse vetor E ali para ficar certinho. Esse aqui é uma explicação mais detalhada da corrente de deslocamento do capacitor. Então, ID, né, é a corrente de deslocamento. Esse aqui é um print lá do nosso livro. Dentro desse fluxo, pessoal, a gente já aprendeu que é campo vezes área, né? Fluxo, campo vezes área. Então, eu posso reescrever, como a área é constante, eu posso colocar ela para fora e fica ali um dE dt. E a gente também já discutiu hoje que a gente escreveu assim, né? Hoje, que era um campo vezes uma distância. Então, eu posso reescrever em função do campo elétrico uma relação de potencial elétrico e distância, porque para poder trocar nessa corrente de deslocamento. Então, se quiser, pode escrever ela em função do potencial. E aí, esse termo aqui, ó, que sobrou, esse ε0 vezes a área dividido por uma distância, ele tem unidade de capacitância. Então, eu posso escrever também essa corrente de deslocamento em função da capacitância do capacitor. Se vocês lembrarem lá da disciplina de princípios de eletricidade e magnetismo, vocês viram com certeza essa equação aqui, ó, para calcular a capacitância de um capacitor, dependendo da área do capacitor e desse D, que é a distância entre as placas. Então, nas equações de Maxwell, a gente pode, a partir delas também, determinar a capacitância de um capacitor. Então, aqui, pessoal, só para concluir, a gente fica todas as equações aí de Maxwell. A gente tem lei de Gauss para eletricidade, para magnetismo, Faraday, Lenz e Ampère-Maxwell. Então, aqui a gente tem a versão integral e aqui a gente tem a forma diferencial. Então, a gente pode... A gente, na nossa disciplina, pessoal, para ficar mais certo, a gente, assim, devido a vocês estarem no cálculo 3 ainda e tal, a gente vai utilizar somente as notações integrais nas resoluções dos nossos exercícios. Mas conforme vocês forem estudando, essa notação diferencial, às vezes vocês vão se deparar com elas. Então é importante vocês saberem que elas existem e tal. Elas são equivalentes, só são maneiras diferentes de escrever. Então é legal vocês conhecerem, mas assim, eu só vou cobrar nas nossas avaliações essas partes delas integrais, que foi o que a gente já fez, já usou mais. E aí a gente tem a parte diferencial aqui também. Beleza? Então vamos fazer como aplicação, eu vou passar aqui primeiro esse. Dois exercícios, então, para a gente fazer aí. Um de lei de Faraday e um de lei de Ampère. Então, tentem fazer esse de lei de Faraday. Vou pegar um café ali enquanto vocês fazem e já volto.
voltei, pessoal. Só lembrando aqui, ó, só para a gente dar um start aí no exercício. Vamos lembrar aí da lei de Faraday. Lei de Faraday fala o quê? Força eletromotriz é igual a taxa de variação do fluxo num intervalo de tempo, né? A gente aprendeu isso daí de lei de Faraday. Então, esse fluxo aqui, ó, como ele pediu aqui no exercício em valor absoluto, a gente pode até tirar o negativo ali e tal, não fazer a interpretação da questão do sinal. Quem que é fluxo magnético? Como ele já deu ali a área, ele deu um raio, né, que permite a gente calcular a área, e ele já deu também ali o campo, então a gente tem fluxo magnético é B vezes A. E esse dt, como ele já deu o tempo, 0,1 segundos, eu posso simplesmente chamar de ΔT ali. Então, a gente pode fazer assim direto. Ele deu o raio. Esse exercício, em vez de dar um número direitinho, ele deu esse raio aqui em 10 dividido por raiz de π, centímetros. Provavelmente deve ter um jeito de simplificar. Então, mas isso é um número, tá? E está em centímetros. Então, isso é um raio, tem que fazer isso aqui virar metros, né? Então, isso aqui vai ficar B, πr ao quadrado, dividido pelo tempo. Então, o campo magnético, esse Weber por metro quadrado aqui, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que Tesla, tá? Então, é 4 Tesla aqui o campo magnético. Na letra A, ele quer em cada espira. Então, é só para uma espira só, tá? Apesar desse solenoide ter 100 espiras, ele quer só para uma. Então, vê aí quem que acha primeiro aí. Quanto que daria? Isso aqui ficaria um E vezes 4 vezes π. Aí esse raio aqui é chato. Por quê? Porque ele é 10 dividido por raiz de π. Só que isso aqui tem que passar para metro. Então tem que multiplicar por 10 a menos 2 ou dividir por 100. E isso aqui, como é πr ao quadrado, o resultado disso vai elevar ao quadrado. E aí tudo isso aqui vai dividir pelo tempo, que é 0,1. Vê aí para mim, quanto vocês acham? E aí, estão conseguindo fazer, pessoal? 70, 89? Ó, aqui no meu deu 0,4. 0,4 volts. Ah, acho que eu esqueci de levar o quadrado, hein? Vou rever ela aqui. Essa seria a letra A. Pessoal, na letra B, ele quer a força eletromotriz entre x e y. Entre x e y tem 100 espiras. Então a gente já calculou a força eletromotriz de uma, que é 0,4 volts. Se fosse para 100, o que eu faria? Pegaria esse 0,4 e multiplicaria isso por 100. Então, isso aqui tudo aqui é letra A
Então, se eu pegar aqui no cantinho letra B, a força eletromotriz ia ser 0,4 vezes 100, que ia dar 40 volts. Aí na letra B. Beleza? Vou colocar a resolução aí embaixo, digitado, que está mais bonitinha. Aqui no exercício ele calculou a área primeiro, separado, nessa resolução que eu tinha aqui. E aí depois ele jogou aqui no fluxo. Aí achou mais fácil, depois a força eletromotriz. Entendido esse exercício, pessoal? Esses slides eu vou postar para vocês depois, tá bom? Tá legal. Então, isso aqui é uma aplicação de equações de Maxwell de lei de Faraday, né? Vamos fazer uma para a lei de Ampère e para capacitores, que isso a gente não fez ainda. Lei de Ampère para capacitores. Então, a gente tem um capacitor de placa paralela, essas placas são circulares, e aí ele tem um raio R aqui, e a gente quer calcular, né, o campo magnético. Então, esse vamos fazer juntos, tá, pessoal? Então, primeira coisa, vamos escrever a equação de Maxwell que utilize capacitores, né, para a lei de Ampère, que ficou lei de Ampère. Oi? A tela do senhor travou aqui no meu computador aqui. Tá, tenta... Tá, vou... Às vezes é a internet. O restante tá vendo minha tela? Tá aparecendo na tela do exercício daquele que nós fizemos agora. Tá, eu vou Não. sair... Não, eu tô vendo a tela. Eu tô vendo a tela. Tá, eu saí, vou compartilhar de novo. Aí, pus para compartilhar de novo. Estão vendo a tela? Para mim voltou. Pra mim não apareceu só o nome do senhor inicial. Às vezes é o seu que deu uma travadinha aí. Deve ter a conexão. Sem internet, eu acho. Tá, mas você tá ouvindo o áudio, né? Sim, tô ouvindo. Tá, acho que já ele volta. A não ser que você queira sair e voltar. Tá, eu vou tentar sair e voltar, então. Tá, enquanto isso, pessoal, então assim, ó. A gente tem esse capacitor, ele de placa paralela. Essa placa é circular. E tem raio R maiúsculo. Ele está sendo carregado. Então, a gente quer, primeiramente, escrever uma equação para o campo magnético a uma distância R minúsculo do centro da placa. E esse R minúsculo ele não vai poder ser maior que o raio da placa. Então, por exemplo, imagine que esse círculo aqui seja a placa. A gente vai calcular o campo magnético, a gente vai ter uma equação que possa calcular do centro até qualquer ponto aqui, ó. Do centro até aqui, mas no máximo até a borda. Ou seja, a gente não vai calcular o campo magnético fora da placa, só até no máximo dentro aí da placa do capacitor. Então não vai calcular o campo magnético fora do capacitor, só o campo magnético dentro do capacitor. Então, vamos resolver. Então, essa aqui é a lei de Ampère-Maxwell. Se a gente olhar aqui, ó, tem a parte para fio e a parte para capacitor. Como a gente está falando de placa de capacitor, esse primeiro termo ali a gente não vai usar, porque a gente está falando de capacitor. Então, a gente tem que resolver essa integral aí. Como a gente já aprendeu que o campo magnético ele é circular, ele é círculo, a gente vai fazer essa integral definida de 0, aqui ó, na esquerda, ó, de 0 até 2πr. E esse R minúsculo é a distância que a gente vai querer, em que esse R minúsculo pode ser do centro
até no máximo a borda, né, que a gente chamou de R maiúsculo. Desse lado aqui, ó, mais na direita aqui, ó, no lugar do fluxo, eu escrevi EA, né, que fluxo elétrico é campo elétrico vezes a área. Como a área é constante, é a área da placa, joguei ela para fora da integral. Desse lado aqui, ó, a integral de dl é L, como é definido, ficou 2πr. E aqui ficaram as constantes para fora, e quem vai variar é só o campo elétrico no tempo. Constantes aqui para fora do diferencial. Se eu substituir, ó, troquei a área como é circular, a área é πr ao quadrado. O 2πr que estava aqui na esquerda, passei dividindo, ficou aqui embaixo, ó, 2πr. E o d e dt eu repeti. Então, se a gente cortar pi, cortar um quadrado ali, vai sobrar somente isso aqui, ó, para campo magnético. Então, campo magnético B é igual a μ0, ε0, raio, dividido por 2, e d e dt é a taxa de variação do campo elétrico. Na letra B, ele deu a distância ali, ó, calcule o campo magnético para R igual a 11 milímetros, e taxa de variação do campo elétrico no tempo, 1,5 vezes 10 a 12, e ali a unidade de campo elétrico variando no tempo. Então, ele deu o d e dt já direto, e deu o valor do R. E aí é só a gente aplicar. Então, tá ali a equação, né, que a gente acabou de ver. Se a gente for aplicar, ó, μ0, 4π vezes 10 a menos 7. ε0, 8,85 vezes 10 a menos 12. Essas constantes, estamos usando elas desde o começo do semestre. Distância, 11 milímetros. Então, eu coloquei 11 vezes 10 a menos 3. Dividido por 2, né? Tinha sobrado um 2 ali, tá aqui embaixo. E no lugar do d e dt, que é a taxa de variação do campo elétrico, eu coloquei aqui na frente, ó. 1,5 vezes 10 a 12. Então, se a gente jogar tudo isso aí e calcular, a gente vai chegar nesse campo magnético aí de 9,8 vezes 10 a menos 8. Então, esse vai ser o campo magnético nesse ponto aí de 11 milímetros do centro do capacitor. A gente vai ter esse valor aí de campo magnético se o campo elétrico estiver variando nessa taxa ali, ó, informada, né, de 1,5 vezes 10 a 12. Então, esse seria o valor do campo magnético. Entendido, pessoal? Então, é uma aplicação de lei de Ampère, né? Agora da equação Ampère-Maxwell, que adicionou esse pedaço aí de capacitores para a equação de Ampère. Então, essa aqui é uma aplicação aí de para capacitores. Beleza, pessoal? Beleza. Tá. Pessoal, a parte conceitual acabou. Eu gostaria de conversar com vocês algumas coisas. Primeiramente, assim, a gente está nessa época de corona e tal, e eu imagino que meio que todo mundo esteja preocupado, né, com o futuro. Então, quem é empregado ou tem familiares empregados, as pessoas estão preocupadas em perder emprego e etc. A gente aqui da universidade também está preocupado em perder aluno. Se perder aluno, diminui a quantidade de professor, então tem professor que talvez vai perder emprego, talvez coordenador vai perder emprego. A gente não sabe aí como que vai ser o futuro. Então, há uma preocupação de todo mundo, né? Como que vai ficar. E isso acaba gerando cobranças, né? Então, nossas coordenações, os diretores que cobram as coordenações e cobram a gente. Então, tá todo mundo, assim, bem em cima, né? Porque a gente quer que dê certo, né? Que os nossos semestres não parem devido a isso. Inclusive, assim, vocês não vão ser prejudicados nesse sentido. Quem decidir continuar vai conseguir formar
no mesmo semestre que já formaria, né? Vocês não vão perder semestre por causa disso. E, infelizmente, enquanto não tiver vacina, ou todo mundo pegar e sarar, não vai acabar quarentena, não vai acabar essas coisas. Isso vai virar uma coisa, parte da nossa rotina. Talvez volta, trabalha, prende as pessoas de novo, aí solta de novo. Isso, pessoal, vai demorar anos, porque vacina demora. Então, ou você pega e sara, ou toma vacina. Então, esse semestre vai ser assim, semestre que vem de novo vai ser assim. O que vai ter que ver se a gente vai ter mais presencial ou mais remoto, né, igual a gente está tendo. Mas essa é a nova situação do mundo, é a nossa nova realidade. Não tem o que fazer. Então, feita toda essa introdução, vem a parte da cobrança agora, que a gente assim precisa que vocês estejam sempre atualizados na questão de portal. Porque meio que portal é a maneira que eles têm de ver se o aluno está fazendo aula, está participando e está fazendo. Eu estou falando isso para todas as minhas turmas. A turma de vocês, aparentemente, vocês estão até ativos no portal, estão fazendo as atividades e tal. Então, mas não foi a turma inteira que não fez, então eu tenho até anotado aqui, pelo menos a 3.1 e a 3.2, aqui, ó, Leonardo, Danilo, Juarez e Cleidiane já tinha feito até ontem as questões do 3.1, e Leonardo e Cleidiane já tinham feito as do 3.2, isso até ontem, a hora que eu olhei. Então, a gente já terminou a unidade 3 hoje. Então, eu preciso que vocês façam esse 3.1, esse 3.2, porque a cobrança está vindo forte tanto para os coordenadores quanto para nós, professores. Então, de uma maneira também a incentivar vocês a fazer, eu trouxe aqui para fazer com vocês o 3.3, que seriam as questões da aula de hoje. Então, seria como se fossem exercícios resolvidos do nosso 3.3. Caso algum de vocês já tenha feito, não tem problema, acompanhe aqui comigo que a gente vai discutir, né, as questões, por que cada resposta é cada uma e tal. Então, eu trouxe aqui para vocês essas questões, pessoal, não são a avaliação da unidade, são a avaliação dessa sessão 3.3. Dentro da seção 3.3, também tem junto lá a avaliação da unidade, que não está aqui. Esse aqui é a 3.3. Então, vocês que estão assistindo agora, tira a foto da tela ou tira print do computador para já ficar salvo, né, isso aí, essas respostas. Inclusive, pessoal, se vocês puderem, já abram aí rapidinho o portal de vocês e já terminando aqui, já lança esse 3.3 já para contar como atividade feita. Isso vai ajudar pra caramba para mim aí, porque o pessoal tá pegando no pé aí pra gente fazer. Então, peço que você aproveitar que a gente já está aqui no embalo, a gente já pega e já lança lá essas respostas, beleza? Então, peço aí, por favor, para vocês me ajudarem aí nesse sentido. Então, para incentivar vocês, eu vou fazer junto aqui com vocês no 3.3. Vocês já anotem a resposta e depois vão lá e lançam. Então, vamos ler aqui, ó. As equações que compõem as leis do eletromagnetismo na forma diferencial podem ser resumidas através da utilização da operação do divergente e rotacional, que foi o que a gente fez na aula de hoje, né, pessoal? A gente reescreveu, né, essas equações de eletromagnetismo utilizando esses operadores aí, o divergente e o rotacional, tanto para campo elétrico quanto para magnético. A gente deduziu as equações de Faraday e Ampère utilizando isso daí. Então, continuando. Opa, foi mal. Apesar da lei de Ampère ter sido escrita com bases matemáticas bem consistentes, é possível verificar que quando ela é escrita na forma diferencial, o princípio da conservação de cargas é violado.
esse princípio de conservação de carga que foi violado é aquele que a gente discutiu do capacitor de não ter corrente, né? Lá no capacitor. A gente tinha visto isso aqui, né? Que BDL Mi0 I. A gente tinha aprendido assim. Só que como no capacitor não tem esse I, então esse princípio de conservação tinha sido violado justamente por causa disso. Então ele pergunta isso aqui, ó. O princípio de conservação de cargas diz que uma corrente elétrica somente existirá quando houver, aí aqui, ó, variação positiva de carga no espaço, grande dispersão de carga no espaço, deslocamento de carga de uma região para outra, ausência de organização de carga e permanência de carga em uma região do espaço. Então, questão de variação positiva, na letra A ali, por exemplo, a gente pode ter negativa também. Na letra B está falando de grande dispersão. A gente pode ter corrente pequena. Então, para esse nosso aqui, ó, tem que ser esse letra C. Que talvez, quando vocês forem responder, não necessariamente seja C. Né? Mas corrente elétrica é o quê? Deslocamento de carga de uma região para outra. Como dentro do capacitor não acontece isso, por isso que teve que adicionar aquele termo de variação de campo elétrico na lei de Ampère. Beleza? Então, essa aí seria a resposta dessa primeira. Então, tirem print aí ou fotografem. Pode ir para frente? Pode. Tá. Então, para o próximo. Então, sabemos que através da utilização do Teorema de Stokes e analogamente ao desenvolvimento para obtermos a lei de Faraday na forma diferencial, então a gente aplicou esse Teorema de Stokes, né, para fazer a forma diferencial da lei de Faraday. Podemos utilizar também a equação de corrente elétrica em termos da integral da densidade de corrente elétrica com o objetivo de chegarmos na lei de Ampère na forma diferencial. Então, a gente também usou a densidade de corrente elétrica lá na parte da lei de Ampère, quando a gente usou aquele J lá. A gente aplicou no Teorema de Stokes. Então tá. Com relação às equações que compõem as leis do eletromagnetismo, vamos analisar essas sentenças. Então a gente tem que ver aqui o que é verdade e o que é mentira. Vamos começar pelo 1. As equações da lei de Gauss para a eletrostática e para o magnetismo se tratam de integrais de superfície. Vocês lembram lá quando a gente fazia a lei de Gauss, que a gente pegava a carga e aí a gente tinha que envolver ela com uma superfície para a gente calcular o campo elétrico? Né? Falamos disso hoje. Então tá certa, né? Essa número 1. Beleza? Porque é de integral de superfície que a gente fez. A gente integrava aquele dA. Em todas as fórmulas tinha lá. O dA, que é a área de superfície. Então esse 1, ó. Beleza. Vamos para o 2. Equações de lei de Faraday e lei de Ampère são integrais de linha em circuitos fechados. Então, quando a gente foi fazer lei de Faraday, lei de Ampère, por exemplo, a gente tinha o fio e a gente falava o quê? Que o campo magnético ele era uma linha que envolvia, né? E quando a gente fez lei de Faraday, que a gente tinha o ímã e tal, e o ímã aproximava aqui, gerava uma corrente que circulava aqui, né, por exemplo. Então, tá certo, né? Lei de Faraday e lei de Ampère são integrais de linha. Porque se a gente lembrar lá, ó, lei de Ampère mesmo que a gente falou, era BDL. DL aqui, ó, é linha. Quando a gente fez o lei de Faraday, era EDL. A gente ir para Ampère BDL. Então, a gente fez isso aí nas deduções, né? Então, tá certo também. Então, o 1 tá certo. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui. O 1 tá certo e o 2 também. Como 3. Na forma diferencial, a lei de Gauss se trata de uma operação com rotacional do campo magnético. Tinha isso lá, pessoal, na lei de Gauss? Rotacional? Se vocês lembrarem, na lei de Gauss a gente só usou divergente. Rotacional é para coisa que rotaciona. Na lei de Gauss, a gente está falando da divergência do campo elétrico e magnético. Então, esse terceiro aqui é
Falso. Por último, lei de Faraday e lei de Ampère se referem à operação com o rotacional dos campos elétrico e magnético. Aqui sim, no Faraday e no Ampère, a gente usou o rotacional para resolver. A gente usou o teorema de Stokes, igual está escrito ali no enunciado. Então ficou 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 aqui no meu é letra D. Então, anotem aí, ou tirem print, já para vocês fazerem. Beleza? Viu, professor? Oi. Eu queria acompanhar. Ele está unidade 3, seção 3? Isso. Só que lá você tem que ver que tem pré-aula, tem esse aqui que seria tipo na pós-aula, e lá na seção 3 também tem Tem diagnóstico e aprendizagem, né? isso. E a de unidade, essa aqui seria a de aprendizagem. Que talvez nem esteja na mesma ordem do que aparece para você. Então tá, entendi. Então, acho que tem que esperar eu terminar para você anotar as respostas e ver qual ordem que está. Tá, beleza. Ok, entendi. E aí, por último, a gente tem esse aqui de capacitor. Que a gente também acabou de discutir. Então, a gente tem um capacitor aí de placas planas e tal. E aí, interpretando isso daí, ele vai perguntar aqui de verdadeiro ou falso. Antes de continuar, a gente precisa lembrar aqui, ó, corrente de condução. O que é corrente de condução e corrente de deslocamento? Corrente de condução é a corrente elétrica de fio normal. Você tem o elétron e o elétron anda dentro do fio. Corrente de deslocamento é a corrente induzida entre as placas de um capacitor. Aqui a gente teria aqui, ó, um ID, que é tipo uma corrente fictícia. Não tem de verdade o elétron passando de uma placa para outra, mas o elétron de uma placa induz um elétron numa outra. É como se fosse um teletransporte. Como se fosse, tá, pessoal? Põe uma aspa aí. Ele induz uma outra carga na outra placa que vai virar corrente depois. Então, isso aqui é uma corrente de condução, que é o elétron no fio, por exemplo, andando, correndo, né, normal, que a gente já conhece. E tem a corrente de deslocamento que a gente está usando ID. Então, vamos lá. No verdadeiro ou falso. Nos condutores conectados nos condutores conectados a cada uma das placas, existe uma corrente de condução. Então, nos condutores são os fios, tá, pessoal? Então, ni fio é corrente de condução, correto? Fio, corrente de condução. Então, beleza, isso é verdadeiro. No segundo ali, no interior das placas existe movimento de cargas. E aí, verdadeiro ou falso? Interior da placa. Tem movimento de carga no interior da placa? Verdadeiro. Dentro das placas, pessoal, a carga não vai de uma placa para outra. Isso aqui não tem. Ah, entendi. Então, esse movimento não, é tipo assim, como se fosse de uma placa para outra. Então, de uma placa para outra não tem. Ele pode se movimentar, tipo, na mesma placa que ele está, mas, tipo, chegou na placa, ele fica na placa, ele não consegue continuar no circuito. Ele vai induzir uma outra carga do outro lado. Entendi. Beleza. Olha esse terceiro. No interior das placas, há uma corrente de condução. Na placa tem corrente de condução? Lembrando, corrente de condução só acontece no fio, que é esse primeiro desenho que eu fiz ali. Ó. Então, esse também não tem. Agora, o último. Entre as placas existe corrente de deslocamento, que é o ID. Aí sim, corrente de deslocamento, que é uma corrente fictícia. Essa tem entre as placas. A gente chama de corrente de deslocamento, porque na prática é como se um elétron realmente passasse de um lado para o outro, mas ele não passa. Fisicamente ele não passa. Mas ele induz a carga do outro lado, então é como se ele passasse, mas ele não passa. Por isso que chama de corrente de deslocamento. Então ficou VFF, V. Aqui no meu é letra D. Beleza?
pessoal, para encerrar nossa aula, eu quero fazer esse compromisso com vocês. O portal, ele permite que vocês postem, de repente, tudo de uma vez lá no final. Mas a gente está encerrando a nossa unidade 3 e eu tenho meta para bater, as coordenações têm meta para bater, e isso é bom para o conhecimento de vocês, porque vocês fazem o exercício perto da aula. Então, você já está entendendo ali, já está aprendendo, do que fazer tudo de uma vez no final. Depois, se você quiser refazer no final, você refaz, como se fosse uma revisão. Então, semana que vem eu vou de novo tirar o relatório, e aí eu preciso, por favor, que todos vocês tenham feito a unidade 3. Pré-aula, aula, pós-aula, avaliação de unidade. Certo? De verdade, preciso ver que vocês entrem lá e façam. Eu sei que vocês já estão fazendo, a turma de vocês está com... Eu nem estou tendo tanta dificuldade em relação a isso. Eu tenho turmas que estão mais devagarzinho um pouquinho. Se não me engano, acho que a Cleidiane já fez tudo, por exemplo. Mas aí eu preciso que vocês façam essa unidade 3. E se vocês conseguirem fazer a pré-aula da unidade da primeira, do 4.1, por exemplo, perfeito. Para melhorar um pouco nossos índices lá da nossa unidade. Beleza, pessoal? Beleza. Ô, professor, Então, já tem data para parcial? Então, diz que dia 18 volta a nossa aula presencial. Se confirmar, a gente vai fazer laboratório quando a gente voltar. Então, eu vou esperar, que daí, se a gente fizer laboratório, eu peço parcial de laboratório. Se não, eu vou bolar um trabalho e vou passar para vocês. Então, se der tempo, eu vou tentar fazer laboratório ainda. Então, estamos esperando porque tá com a data dia 18. Mas meio que está sempre adiando, né? Então, ainda não sei. Mas, assim, caso confirme dia 18, vão mandar e-mail para vocês, vão falar qual vão ser os procedimentos, vai explicar bem certinho. Então, acompanhem o AVA de vocês, a parte das mensagens. Se vocês puderem sempre estar entrando frequentemente lá. Alguma dúvida, pessoal, em relação à aula? Não. Então, assim, eu vou pôr Hein, professor? Oi. Eu queria fazer uma pergunta em relação à aula. Sim. A gente fala muito em capacitor e tal. Por que ele é aplicado somente nos motores monofásicos? O capacitor só tem no motor monofásico? Isso. Tipo ventilador, motor bifásico para frente, quase não se encontra o capacitor. Assim, não tem capacitor. A primeira coisa que a gente tem que pensar é para que serve um capacitor. O capacitor, ele é um dispositivo elétrico que ele acumula carga dentro dele. E essa carga, ela pode ser utilizada meio que de uma vez. Eu interpreto isso como se fosse um turbo do circuito. O circuito acumula carga e quando ele precisa, você ativa o capacitor e ele joga aquela carga no seu circuito para alimentar determinada coisa. Então, por exemplo, se a gente imaginar o ventilador de teto, o capacitor, ele meio que é o responsável em dar aquela ajuda de fazer as hélices sair da inércia. Ele que dá aquele turbo para ele pegar no embalo. Se a gente pegar igual o flash de luz, usa capacitor para dar aquela jogada de uma vez de luz para dar aquele flash. Então, vamos pensar. Se a gente tem um sistema que ele está precisando utilizar essa energia adicional, você utiliza um capacitor. Você pode utilizar uma das saídas, é utilizar esse capacitor. Se você tem um sistema que não necessita disso, que é um sistema que meio que dá conta de
se iniciar sozinho, por exemplo, ou é um sistema que não está precisando ter o capacitor para isso, você acaba não utilizando. Então, assim, eu não vou generalizar e falar que só de um tipo que usa, só do outro tipo que não usa. Mas a gente tem que pensar assim, se o meu circuito, o meu sistema está precisando dessa energia, uma das saídas possíveis é a gente utilizar um capacitor, por exemplo. Agora, caso não precise, a gente não utiliza. Então, é mais ou menos isso que dá para a gente pensar. Agora, eu não sei generalizar isso para você, se todos não usam ou todos usam, entendeu? Não, beleza. Entendi. Então, eu tenho que meio que analisar meio por esse lado. Tá legal. Tá. É porque talvez em certos motores, quando não tem capacitor, aí você tem que dar um empurrãozinho no eixo dele para ele dar a partida inicial, né? Foi por isso a minha pergunta. Tem alguns que você faz isso mecanicamente, né? Isso. Por exemplo, um pedal de moto, lembra? Aham. Antes de ter tipo partida elétrica, coisa assim. Você tinha que dar aquela pisada, né, para ele funcionar. Então se você não, o capacitor pode ser uma alternativa a isso. Mais alguma coisa, pessoal? Então eu vou encerrar a gravação aqui. Eu vou postar, tá, pessoal? Tanto o slide quanto essa live. Vou postar a live no meu canal lá. Depois vocês podem reassisti-la, né? Caso vocês queiram, ou caso algum de vocês tenham. Se alguém faltou, né? Não sei se está todo mundo aí hoje, mas se alguém tiver faltado, também consegue assistir. Beleza, então, pessoal? Então, tenham um bom dia aí e até semana que vem. Beleza. Valeu. Bom dia. Bom dia. Até mais.